Então, para a gente entender essa corrida à cadeira de presidente da Casa, primeira da linha sucessória à presidência da República, ele está de volta depois de longas férias, de muita feijoada e de muito descanso. Ricardo Couto, nosso comentarista de política e outros assuntos, está de volta. Boa noite, Clébio. Boa noite a todos. Feliz ano novo, hein, Couto? Já Feliz que nós falamos, né? Hoje é meu primeiro dia de volta ao trabalho. Aliás, ano novo que começou com muita notícia velha na política, hein, Couto? É uma continuação de 2016, né? O cenário não mudou, nem teria como, só porque mudou o ano. Os personagens... Até porque está todo mundo de recesso, né? E os personagens são os mesmos. Exato. Né? Aí, como nós temos o Legislativo e o Judiciário em recesso até fevereiro, recesso, você sabe, né? São férias oficiais, né? Das excelências. Até porque eles estão muito cansados, né, Couto? Foi um ano difícil. Não, mas acho que foi mesmo, mas mais difícil para nós. Mais para nós, sem dúvida. Mais para nós do que para eles. Exato. Mas, enfim, aí o Rodrigo... Mas tudo é uma ópera bufa, né? E, na verdade, o Rodrigo Maia está reeleito no primeiro turno pelos apoios que tem não só do governo, mas até da oposição. Isso que é interessante, né? Como é que ele consegue atrair o apoio da oposição? Já conseguiu da primeira vez. O mandato tampão dele teve apoio do PT e do PCdoB, que são hoje os principais partidos de oposição. Mas não tem chance nenhuma de eleger um candidato de oposição. Tem um candidato... Tem um, né? Do PDT. O André Figueiredo, do PDT, mas não tem chance. Por quê? Porque a oposição vai votar também no Rodrigo Maia. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Não está combinado, a gente nunca combina muita coisa mesmo, que é assim que é mais interessante. Mas por que o PT não colocou ninguém na disputa? Não haveria a menor condição, na sua visão? O PT agora, eu acho que a política deles é garantir lugares na mesa. O que quer dizer isso? Carguinhos na direção do Senado e da Câmara. Né? Porque senão fica fora do jogo. Essa é a avaliação que eles fazem, porque eles já ficaram, dessa vez, no mandato tampão do Rodrigo Maia, ficaram sem nada. Exatamente. Então, como o candidato de oposição não teria mesmo chance, eu acho que eles vão acabar, ou a maioria do PT e do PCdoB, vão acabar apoiando o Rodrigo Maia. É curioso, uma outra coisa dessa ópera bufa aí, os dois candidatos que já se lançaram, os dois são do Centrão. Centrão do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba. E que deixou muito bem instruídos esses candidatos. Não, mas ele deu instruções lá para eles não se dividirem. E eles no fim acabaram se dividindo. Tem dois candidatos. Né? Você tem o Rogério Rosso, que é do PSD, do Kassab. E o Jovair Arantes. PTB. O curioso é que o PTB, o presidente Roberto Jefferson, né? Onde anda? Está preso? Não, ele está solto e continua mandando o PTB. Ele não apoia o Jovair Arantes. Que interessante. Da mesma forma, Gilberto Kassab, nosso ex-prefeito aqui de São Paulo, também não apoia o Rogério Rosso. Ou seja, estão saindo a revelia dos presidentes. Eles apoiam quem? O Rodrigo Maia. Que interessante. Mas você tem uma ideia, ontem, esse Rogério Rosso, que poucos conhecem, que é de Brasília... Vale lembrar um fato antes de você citar, que eu imagino até do que você vai falar, de como ele lançou a campanha. Mas o Rosso, para quem não se lembra exatamente de quem é, foi presidente da comissão do impeachment dentro da Câmara. Exatamente. Então foi um momento de destaque, talvez por esse destaque, já que esteve amplamente na mídia. Tropa de choque do Eduardo Cunha. Né? Ele acha que tem condições de vencer. E era o candidato do Eduardo Cunha contra o Rodrigo Maia na eleição que o Maia ganhou, do mandato tampão. Perdeu feio, né? Perdeu feio no segundo turno, né? Mas o lançamento desse Rogério mostra que nós estamos na mão do marketing, né? Agora são candidatos marqueteiros. Aliás, eu acho que o marqueteiro do Rogério Rosso deve ser o mesmo João Dória. Gosta de um uniforme. Né? O Dória de gari e o Rosso com a camisa da Chapecoense. Mas de mau gosto, né? Você sabe explorar uma tragédia dessa maneira. Aliás, uma notícia boa para quem torce para a Chape, ganhou hoje do São Paulo nos pênaltis, eliminou o São Paulo, que era favorito na Copa São Paulo, e segue em frente. E daqui a pouco o Dino vai trazer para a gente, aproveitar para anunciar para você, direto lá, nosso colega Dino Montes, de Florianópolis, os destaques aí a respeito da Chape e também do jornalista, né? O Renzo voltou a trabalhar hoje, exatamente. Então o Dino vai trazer para a gente. Fica ligado aqui no Jornal da Record News que a gente fala disso já. No meio dessa confusão, todas as vezes tem que sair de Brasília para falar das notícias boas. Agora, o Rosso vestiu a camisa da Chape. Ele lançou... E foi no Face? Ele lançou a candidatura dele para o Facebook, né, o YouTube, essas moderno, coisas né? modernas. Quis fazer um ato moderno. E botou a camisa da Chapecoense. Além disso, ele prometeu que se for eleito, o que ele sabe que é impossível, né? Ele vai fazer um museu, um memorial às vítimas da tragédia aérea. Quer dizer, o que tem uma coisa a ver com a outra, né?
Por que não propõe isso enquanto deputado, né? Uma coisa não tem nada a ver com ser presidente da Câmara. Claro, né? E o outro, o Jovair anunciou agora à tarde, como o Lula contou pra gente. Ele ficou ontem o dia inteiro no telefone, né? Convidando deputados para o lançamento oficial da candidatura dele. Não sei quantos foram, pelo que o Lula falou, ele não deve ter sido muitos, não. Ele convidou 360 deputados para mostrar força, né? Agora, quanto vai ficar a conta de telefone do gabinete do Jovair? Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta é a pergunta que não quer calar, né, Couto? No fim, termina tudo aí. No fundo, é tudo uma ópera bufa, uma palhaçada. Agora, uma perguntinha jurídica para Vossa Excelência, como eles gostam de se chamar lá dentro. Couto, uma vez que a Constituição não permitiria que Rodrigo Maia fizesse essa candidatura, fosse candidato à reeleição, porque é um mandato tampão, ele sucedeu um mandato em andamento. E aí, quem é que vai contestar isso? Juridicamente, ele não poderia ser, na opinião da maioria dos especialistas que foram ouvidos. Mas nós não podemos esquecer que desde o ano passado, ou desde anos, mas o ano passado ficou mais evidente, a Constituição virou um detalhe. Exato. Porque é o seguinte, a eleição na Câmara é no começo de fevereiro. O STF continua em recesso. Não está marcado o julgamento do recurso contra a candidatura do Rodrigo Maia, que vai demorar, porque lá nada tem prazo certo definido, não tem data definida. Você imagina... Vai de acordo com o calor dos acontecimentos, exato, né? Da opinião pública, das ruas. Das ruas. Né? Aí tem um detalhe, se por acaso o STF vetar a candidatura do Rodrigo, ele já estará eleito, porque a eleição na Câmara é no começo de fevereiro, dia 2 de fevereiro. E o STF vai se reunir depois para julgar esse caso. Você acha que eles vão ter coragem de afastar de novo um presidente da Câmara? Vai ser outra briga institucional, né? Então, é isso. Quer dizer, você imagina, se até a Constituição virou um detalhe no jogo político... Imagina isso. Agora, Couto, nós estamos falando da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, porque é o que está em evidência, é a briga mais acirrada que nós vemos, mas existe uma outra eleição, daquele que foi, por diversas vezes, quase tentado ser retirado do cargo, nosso presidente do Senado, Renan Calheiros. Essa eleição acontece também agora no começo do ano, também no começo de fevereiro. E por que pouca gente fala dela? O que acontece? Porque está praticamente eleito Eunício Oliveira. Lá eles se acertam. O Senado tem menos gente, né? É mais fácil, né, de acertar as coisas. E desde o ano passado, desde meados do ano passado, está certo que é Eunício Oliveira. Lá, e com o apoio também da oposição, do PT e do PCdoB. Ele não tem adversário. Não tem adversário. A oposição não só é pequena, né, muito pequena, como não tem mais representação política nenhuma. A gente não podia imaginar isso 6 meses atrás. Né? E, no fundo, os dois maiores partidos da oposição estão apoiando o governo Temer. Exatamente. Mesmo que indiretamente, né? Agora, falando da mesa diretora do Senado, tem uma questão interessante. Eu não sei como é que é feito. Isso deve mudar agora. A eleição, eu imagino que talvez aconteça para a mesa diretora também. O Jorge Viana, vice do Renan Calheiros, é do PT. E fez uma manobra ali para que o Calheiros não fosse retirado pelo STF. Então, tem tudo a ver com o que você está dizendo para a gente. Um apoio indireto. Hoje não existem mais partidos no Brasil. Vamos combinar aqui entre nós, falar a verdade. Não há mais partidos políticos. Há grupos, né, que se organizam por interesses. Sabe? Não tem mais partido político, como você tinha antes. Né? Governistas, com posições oposicionistas. Definidas. Não tem mais. A única dúvida no Senado, que está tudo acertado, é o jogo de cartas marcadas ali, o PMDB tem ampla maioria, é para onde vai o Renan. O Renan conseguiu chegar ao final do mandato no cargo. Depois de toda aquela guerra do ano passado, ele está ainda presidente do Senado. O que ele vai fazer depois? Porque ele continua poderoso. Há duas possibilidades aí. Uma é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante do Senado, que define a pauta, tudo. E a outra é ser líder do PMDB, né? Que é o atual cargo de Eunício Oliveira. Vai ser uma troca. É isso. Eles vão se ajeitando entre eles ali, todo mundo continua mandando, todo mundo continua na boa, né? E o país continua do jeito que a gente está vendo. Para a gente encerrar, Couto, não podemos esquecer de falar da viagem do Temer, motivo pelo qual o Rodrigo Maia assumiu aí temporariamente. E assinou o orçamento. Sem veto nenhum. É um ato burocrático. O Temer viajou acompanhado de um ministro do STF, Gilmar Mendes. Mas por uma obra do destino, Gilmar Mendes não foi visto no velório do presidente, do ex-presidente português. O que houve? Tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Pra você ter uma ideia, o Temer foi para Portugal para o enterro e ficou apenas 10 horas lá para acompanhar o enterro. Foi uma viagem relâmpago, né?
Ficou menos tempo do que dura a viagem, né? Muito, São 12 horas. São 12 horas para ir, 12 para voltar. Mas tem outras curiosidades aí. O primeiro-ministro Antônio Costa, de Portugal, que é quem realmente manda, porque lá o presidente é que é decorativo. Exatamente. Né? O Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente manda com quem muito, não. O presidente Temer esteve, não manda nada. Quem manda é o primeiro-ministro, que não foi, que está em viagem à Índia. Você imagina, o primeiro-ministro português não foi ao enterro do Mário Soares, mas o nosso presidente esteve lá. E levou uma comitiva. Nessa comitiva estava Gilmar Mendes. Primeira coisa estranha, por que Gilmar Mendes? Não natural seria presidente, né? Exatamente, ele não é presidente do STF. Por que não um dos outros 11 ministros? Qual foi o critério? Agora, o mais estranho ainda é que a cadeira dele ao lado do Temer, na cerimônia fúnebre, ficou vazia. Ele não apareceu. E o que foi alegado? Ou não teve nenhuma alegação? Não, teve labirintite. Labirintite. Teve um ataque de labirintite. Tudo estranho, porque ele estava em Portugal, veio para o Brasil há poucos dias, pegou uma carona no avião presidencial. Pois é. Né? E agora resolveu, ele está com crise, né? Ele vai ficar até o fim do mês em Portugal. Já ficou por lá, nem voltou com Não, ele está de férias. Oficialmente em férias. Tá certo. Né? Quem sabe os tratamentos para labirintite lá em Portugal sejam mais avançados, né? Do que aqui, provavelmente. Tem que respeitar as férias. Né? Nari, mas todos esses problemas acontecendo no Brasil, gravíssimos, né? E o Congresso e o Judiciário continuam de férias. Ricardo Couto, assim começa 2017. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Vamos esperar que as coisas melhorem. Tá certo. Né? Nós temos que ser otimistas, não dá para ficar só falando de coisa ruim. Nós até conseguimos falar de alguma coisa da Chapecoense. Esse jornal tem bastante notícia boa ainda, a gente vai dar uma refrescada na situação. Se os nossos telespectadores, internautas, amigos, tiverem alguma boa história para contar, uma notícia boa, mandem para nós. É só mandar para a gente. Será bem recebido. Couto, você não me abandona não, quinta-feira eu te espero aqui, o Heródoto volta semana que vem, mas vamos fechar essa semana. Quinta-feira eu te espero aqui. Despedida do Kleber que está indo para Brasília. Pois Você sabe que eu vou ter trabalho lá, hein? Eu trabalhei lá e não recomendo para ninguém, mas para jovens assim é bom para ver o que é bom para tosse. Vamos ver o que nos espera em 2017. Você vai fazer um bom trabalho. Obrigado. Com certeza. Até quinta. Tchau, tchau.